Bem-vindos a Panorama ABN, um programa produzido pela Agência Brasileira de Notícias ABN. Muito bem, vamos a dar início ao nosso programa com nossa sequência conversando com o doutor Nelson Heller. Alô, Roberto, estamos aqui para o habitual diálogo com o Dr. Nelson Heller, conceituado cirurgião plástico, que tem trocado ideias, trazido passagens importantes para os nossos telespectadores, experiências de vida que servem até como exemplo para muitos que queiram trilhar a área da saúde ou até outras áreas e se espelham no Dr. Heller, que veio lá da nossa querida Roca Salles e conquistou o mundo. Dr. Heller, agora eu acho que eu vou lhe pegar, porque uma ouvinte, que eu não sei se já foi sua paciente, diz assim: o Dr. Heller é um intelectual, um homem da elite médica, mercê do seu grande conhecimento. Será que ele se interessa por temas populares, como futebol, por exemplo? Tá aí a pegadinha, Dr. Heller. O senhor, na sua intelectualidade, no seu grande conhecimento, no seu saber na área da medicina, o senhor alguma vez se deteve a tratar de um assunto popular como o futebol? Pois, o Flávio, eu realmente, entendeu? Eu tenho passagens além da medicina, da cirurgia plástica, operei no mundo inteiro e tal. Mas numa certa oportunidade, no ano 2000, eu me tornei muito amigo do ex-jogador do Inter, do Grêmio, do Botafogo. Quem não conhece, o famoso centro-médio Elton Fensterzheifer, o alemão de Roca Salles. O alemão de Roca Salles, o Elton, é o seguinte: ele morava em Fazenda Loma, no município de Roca Salles, e minha família morava em Júlio de Castilhos, em Roca Salles. E nossos pais, a mãe principalmente, eles eram amigos de família. Aí o Elton tinha jogado no Botafogo, no Grêmio, estava meio parado. E, por incrível que pareça, uma moça se habilitou lá na minha clínica, no Ana Silveiro, para ser minha secretária. Quem não era? Era Mariclei Fensterzheifer, filha do Elton Fensterzheifer. A Mariclei diz assim: nós temos que, doutor Nelson, o senhor não tem uma ideia no esporte? Nós teremos que dar uma ocupação para o meu pai. Ele está muito parado em casa e tal. Aquele pedido para mim foi uma ordem, sabe? Porque eu sempre fui um grande admirador do Elton, um grande centro-médio, jogador. Como ele era de Roca Salles, entende? Minha família, todo mundo. Ele, mesmo que jogasse no Inter, eu sou gremista, mas eu torci pelo Elton. Aí foram naquela história, o que vão fazer e tal. Eu disse para a Mariclei, olha, o que? Eu vou fundar um clube. Eu vou fundar um clube com um nome mágico. Eu vou fundar um clube aqui na cidade de Porto Alegre com o nome de Porto Alegre Futebol Clube. Aí eu fundei Porto Alegre Futebol Clube, tivemos a ata. Só para ter uma ideia, é claro que minhas relações na política gaúcha são bastante intensas, porque médico da Assembleia Legislativa, que eu sou e tal. Então, o Porto Alegre se tornou também um time político. Só para ter uma ideia, quem assinou o livro, a primeira assinatura do livro da Fundação de Porto Alegre, quem não foi? Nosso ex-governador Tasso Genro, muito meu amigo, entendeu? A Sandra, a esposa dele, também muito minha amiga. Então, esteve presente na fundação do Porto Alegre, lá na minha clínica, o Tasso Genro, o Otomar Vivian, o Jarbas Lima fez o discurso do dia da inauguração, Rospide Neto, todos políticos, amigos meus, a Germano Bonô, Jarbas Lima, que eu já falei. Então fizemos uma grande... Peronde, claro, vice o Peronde, sim, o Peronde foi o indivíduo que me deu a oficialidade. Aí eu fundei o Porto Alegre. E o que nós fizemos? Aí, vamos fazer um clube, não um clube de adultos, vamos fazer um sub. Aí nós pensamos e fundamos o Sub-23 do Porto Alegre. O Sub-23 do Porto Alegre, nós disputamos o
o campeonato da terceira divisão, disputamos partidas no interior, e só ter uma ideia da grandeza que era esse clube quando eu fundei ele e da anuência das pessoas, que tu vê o seguinte, o Fábio Koff, o Rospide Neto, o Mendes Ribeiro, deputado, finado Mendes Ribeiro, nosso grande amigo, eles foram a Roca Salles, o Porto Alegre disputar uma partida lá em Roca Salles, no Concórdia de Roca Salles, que é o clube da cidade, com o Concórdia de Roca Salles. Então tem uma ideia. Quer dizer, então aí o Porto Alegre foi em grande estilo, nós disputamos partidas e tal. Bom, aí depois de um certo tempo e tal, o Elton então foi treinador, sabe onde é que nós treinávamos? No campo do Força e Luz. Todas terças e quintas, à noite, tinha iluminação, e nós treinávamos no Força e Luz Futebol Clube. Doutor Heller, e como foi o desempenho do Porto Alegre nesse jogo em Roca Salles e como foi o desempenho da equipe nas disputas seguintes? Bem, então o Porto Alegre estava disputando, chamou a atenção de toda a comunidade de Porto Alegre e chamou a atenção do Ronaldinho e do Assis, o irmão dele. Aí um belo dia o Assis chegou lá na minha clínica e tal. Doutor Heller, o meu sonho é fundar um clube aqui em Porto Alegre, o senhor está com Porto Alegre, o senhor não poderia me ceder o Porto Alegre para a gente, nós queremos disputar o campeonato? Não tem problema. Aí ele falou, inclusive o senhor vai ser presidente de honra do clube. Aí eu pensei o seguinte, bom, eu vou participar de um clube, financeiramente o Assis, o Ronaldinho são pessoas abastadas, têm muito dinheiro, eles vão tocar e eu vou ficar na presidência do clube, vou ficar, mesmo não sendo mais o presidente do clube, mas vai estar com um grupo. Bom, aí o seguinte, aí o Assis disputou uns campeonatos, entendeu? E fez o Porto Alegre jogar por um bom tempo, mas de repente ele parou, entendeu? Não deu seguimento ao processo. E hoje, então, Flávio, como o processo, como o clube é patrimônio meu, entendeu? Eu vou dar novamente o segmento do clube. Nós estamos com um grupo aí, entre eles o pessoal da televisão, o Brito, que era da ex-RBS, que está junto com o nosso grupo, tem um grupo forte, e nós queremos botar novamente o Porto Alegre de pé. Sobre essas ligações internacionais do Dr. Heller na área do esporte, nós vamos falar depois do intervalo. Estamos conversando com o Dr. Nelson Heller nesses diálogos com o cirurgião plástico tão conhecido no país e no exterior. Hoje estamos variando o tema, até para quebrar um pouco a tensão do ambiente que reina no país, estamos trazendo uma outra faceta do Dr. Heller, que é a sua inserção no mundo do esporte. Ele nos contava aqui, muita gente não sabia, eu até tinha conhecimento, que ele foi fundador e dirigente do Porto Alegre Futebol Clube, um clube que teve um momento de grande destaque e que no momento está adormecido e que agora, nos falou o Dr. Heller, está acontecendo um movimento buscando revitalizar, trazer de volta ao cenário o Porto Alegre. Mas o Dr. Heller deu uma dica no final do comentário anterior, no final do bloco anterior, indicando que graças aos seus contatos, especialmente na Europa, ele conseguiu criar um link do Porto Alegre com clubes, especialmente da Alemanha. Como é que foi isso, Dr. Heller? Bem, Flávio, naquela oportunidade e tal, a coisa estava assim acontecendo. O Bayern de Munique, ele veio ao Brasil para comprar o Marcelino Paraíba. Não sei se tu te lembra daquela fase do Marcelino Paraíba. Aí chegou a Porto Alegre tem dois irmãos na Alemanha
que são assim meio donos do Bayern de Munique, que é da família Hoeneß. O Uli Hoeneß e o Dieter Hoeneß. Quem chegou aqui em Porto Alegre foi o Uli Hoeneß. O Uli Hoeneß chegou a Porto Alegre e ele chegou a Porto Alegre e se informou no consulado e no Instituto Goethe que ele precisaria uma pessoa ligada ao esporte e que falasse alemão. Não deu outra, bateu lá na clínica e tal, me telefonou se não podia pedir meu auxílio, porque eles estavam contratando o Marcelino Paraíba. Aí ele chegou na clínica, falamos sobre esporte, sobre o Marcelino Paraíba, e então, após aquele diálogo, então foi estabelecido, o Marcelino Paraíba não sabia falar o português, então eu servi como intermediário nessa troca. Aí o Marcelino Paraíba, ele foi para a Europa, jogou um tempo no Bayern de Munique, e depois eu acompanhei a ida dele no Hertha de Berlim. Eu não sei agora, isso faz muitos anos, faz uns 10 anos, eu acho. Eu não sei agora como é que está essa fase do Marcelino, se ele está ainda ligado ao esporte, mas eu acho que até estou curioso para saber onde estaria o Marcelino Paraíba. Doutor Heller, eu vejo que o senhor trouxe uma camiseta, me parece que do Porto Alegre, e que me está despertando curiosidade. Eu quero que o senhor explique exatamente o que é a camiseta e o significado de cada cor e de cada símbolo. Bom, essa era a camiseta original do Porto Alegre. Então, o que o Porto Alegre? O Porto Alegre tem aqui à esquerda, entendeu? O triângulo. No triângulo tem o nome do Porto Alegre Futebol Clube, e sabe que o triângulo, para vocês saberem, o triângulo ele tem um significado muito, muito forte, entendeu? Como marca, como tudo. O triângulo é uma coisa, entendeu? Não se sabe ainda porquê, mas o triângulo significa muito a força interior e tal. Então eu resolvi botar a marca do Porto Alegre num triângulo, à frente. Na época eu era o patrocinador, né? A cor, eu sou muito fã da cor laranja, que também é uma coisa muito interessante. As costas da camiseta tem um número 7, entendeu? E onde que também fica o patrocinador. Na época era a Standmark. Então, essa aí é a camiseta. Nós temos também o calção, que obedece às mesmas características. Tem, enfim, uma coisa completa, calção e tal. Tenho todos originais ainda. Então, eu pretendo continuar com essa cor no Porto Alegre futuro. Doutor Heller, o senhor tem uma tradição de realizar trabalho social, e isso valoriza ainda muito a sua atividade na área da saúde, e a sua passagem como dirigente de um clube de futebol também marcou isso, ao abrir a oportunidade para tantos e tantos jovens da periferia de galgarem o caminho da fama. Agora o senhor reabre o Porto Alegre, clube de futebol aqui da capital gaúcha. De que forma o senhor pretende garimpar esses jovens talentos? O senhor vai também valorizar mais uma vez essa perspectiva social de buscar, junto a famílias humildes, a possibilidade de acesso ao esporte? Flávio, dentro do novo Porto Alegre tem dois elementos, que é o Petri e o Matos. O Petri é uma pessoa assim, que já trabalhou em futebol no interior, no Paraná, em tudo que é lugar, e o Matos, que é um empresário. E esses dois indivíduos, eles já têm muitos jogadores, entendeu? Que estão à disposição. Mas, Flávio, quando eu fundei o Porto Alegre, a nossa sede era no Força e Luz. Eu fiz um chamado junto com o Elton, na época, Elton Fessazaf, e nós fizemos um chamado pela imprensa, só um chamadinho na imprensa. Sabe quantos chegaram? 500 jovens. Aí fazíamos uma chamada. Quem é goleiro?
mais ou menos se apresentaram uns 10. Quem é zagueiro? 90, sim. Quem é meio de campo? Meio de campo que tem mais, foi 150. Aí ponta esquerda já tem bem menos, e ponta direita já tem bem menos. Então, a grande maioria é meio de campo, atacante, e defesa também tem bastante. Atacante. Quando tu diz em atacante, se apresenta muito. Então é isso aí, não há problema. Isso, uma chamada na imprensa e tendo um campo à disposição, vem, entendeu? Muitos jovens, entendeu? Só nessas últimas 3 semanas, eu falando que nós vamos trabalhar com Porto Alegre de novo, já tenho pedidos, telefonemas, pessoas que me procuram, entendeu? O próprio Brito, Paulo Brito, já quer fazer junto com o Matos, quer me ajudar. Então, que felizmente, sabe, que o Brasil é um apaixonado pelo esporte. Aqui, falando em futebol, a turma é uma paixão, tu não precisa dispor financeiramente, porque os jovens, tu garimpa eles e dá oportunidade, então, para essa gurizada, entendeu? O que mais querem é jogar futebol, jovens até. E nós vamos fazer um grupo sub-23, novamente. Bem, amigos, devem ter percebido como é importante mais essa faceta que estamos trazendo dessa multiplicidade de ações do Dr. Nelson Heller. Nós vamos torcer pelo êxito dessa empreitada, estaremos juntos e, evidentemente, os telespectadores certamente estarão na torcida por esta camiseta do Porto Alegre. Até a próxima semana. Cada vez se tornam mais importantes e interessantes os comentários e demais informações do nosso querido Dr. Nelson Heller. Agora sim, passamos a nossa esperada sequência, os comentários da semana. E damos início com a participação de nosso apreciado Fabiano Machado. E com você, Fabiano. Olá, Roberto, tudo bem? Quero tratar sobre um tema hoje que incomoda a mim e a toda a população. Quero me referir às condições que estão as ruas de Porto Alegre. Já foram piores, é bem verdade, mas ainda está uma situação caótica na cidade. Vejam, o exemplo aqui atrás é um dos buracos dos tantos que existem nas ruas de Porto Alegre. Isso afeta a mobilidade urbana, estraga os automóveis, enfim, causa perplexidade a toda a população. E queremos aqui fazer um apelo, iniciar fazendo um apelo ao prefeito Nelson Marquesan Júnior. O senhor que se elegeu a pretexto de trazer modernidade à cidade, de trazer tecnologias de ponta, de colocar câmeras nas saídas e entradas da cidade para atender segurança, e ouvi há pouco tempo uma ideia de colocação de tomadas para carregar celulares nas paradas de ônibus. Ora, prefeito, precisamos primeiro cuidar daquilo que é essencial, aquilo que temos, as ruas da nossa cidade. Precisamos cuidar também das nossas praças, que estão aí com matos imensos, atentando inclusive contra a segurança. Mas, por óbvio e por agora, queria lhe fazer esse apelo, iniciar fazendo esse apelo. Cuide das ruas da nossa cidade. Isso afeta a todos que também vêm nos visitar, todas as pessoas que vêm do interior, das cidades contíguas, dos arredores, dirigindo e estragando seus veículos. Sem contar que há uma possibilidade grande de risco. Se formos falar de custos, vamos atentar ao seguinte: os proprietários dos veículos vão começar a direcionar processos judiciais contra a prefeitura pelos seus carros danificados dentro dos buracos. Ora, isso vai agravar a situação, vai aumentar o custo, porque além do custo do conserto da via pública, a prefeitura terá de arcar, possivelmente na justiça, com o custo de conserto de veículos. Isso se não houver algum dano maior a ponto de reparação por danos morais.
Esperamos que esse pedido, que não é só meu, é de toda a população, seja atendido com a maior brevidade, para o bem da coletividade. Um abraço e até a próxima oportunidade. Como siempre, es muy grato asistir a los comentarios de Fabiano Machado. Vamos a asistir al comentario del jornalista Flávio Pereira. Com você, Flávio. Alô, amigos. Alô, Roberto. Tudo bem? Eu conversei essa semana com um amigo que é empresário aqui na Grande Porto Alegre. Ele me ligou e perguntou: Flávio, eu estou pensando em contratar 2 venezuelanos para trabalharem na minha empresa, que é prestadora de serviço. O que tu achas? Digo, olha, examine, são trabalhadores, precisam de emprego, vamos ver. Ele me ligou depois, olha, estou impressionado. Um deles tem formação superior, é psicólogo, e está trabalhando comigo. E o outro tem formação técnica, mas trabalham assim de uma forma desesperada. Eu dei ele falou, eu dei R$5 para a passagem, independente do salário, apenas para o primeiro dia. Ele ficou impressionado. Ele diz, olha, com esses R$5 na Venezuela, eu compraria arroz, feijão, mas esse dinheiro não tem. Isso é muito dinheiro lá. Aí combinou que receberia R$2.000 por mês. O sujeito quase desmaiou. R$2.000? Sim, R$2.000. Mas isso são 500 e poucos dólares. Sim, mas é o que eu vou lhe pagar. Mas não vai ficar muito para o senhor? Veja a humildade. Eu digo, mas por quê? Ele disse, não, porque eu deixei uma filhinha de 8 meses em Caracas e fiquei de mandar dinheiro para minha esposa. Se eu mandar $100, ela vai ser uma privilegiada na Venezuela. Vai comer bem, vai viver bem. Imagina se eu mando $400. Então me chamou a atenção esse relato, como a esquerda mentirosa conseguiu destruir a Venezuela. Quem não sabe, a Venezuela é um dos maiores produtores de petróleo bom do mundo. O Brasil produz petróleo, mas não é tão bom na hora do refino. É membro da OPEP, a Venezuela. Só que a riqueza ficou concentrada numa elite da esquerda corrupta, que fica com todo o dinheiro e manda para o exterior. E o povo que se rale. Aliás, há uma parte do povo que defende o governo. É aqueles que foram comprados, que estão nos sindicatos, estão nas associações, entidades sociais, coisa que a gente conhece muito bem aqui no Brasil e que, felizmente, está sendo estancado. Eu volto a dizer, estou sensibilizado com o relato que ouvi desses trabalhadores venezuelanos, contado por um amigo de confiança, que vai contratar mais, inclusive. Primeiro, pela solidariedade. Segundo, pela seriedade com que trabalho. E terceiro, porque está prestando um serviço que as grandes organizações ligadas à esquerda não prestaram. Foram muito boas em ajudar a ditadura venezuelana a quebrar o país. Mas agora, na hora em que o povo está abandonando a Venezuela porque está passando fome por culpa do governo ditatorial de esquerda, não é nada com nós. Fazem cara de paisagem. Essa hipocrisia da política é que explica alguns fenômenos que estão acontecendo hoje no Brasil. Essa hipocrisia da esquerda, essa hipocrisia de apoiarem regimes ditatoriais e denunciarem nos outros o que eles fazem. Isso está sendo desmascarado hoje no Brasil. Eu não vou adentrar em detalhes da política, mas os nossos telespectadores já se deram conta, basta ler o noticiário, do que está acontecendo no Brasil. Estão sendo desmascarados alguns comportamentos que, em pele de cordeiro, faziam a ação do lobo. Essa situação hoje já está às claras no Brasil. E, desvendado esse manto, as pessoas estão se dando conta de quanto foram enganadas ao longo de anos. Por supostos benfeitores que prometiam
reunir a riqueza e dividir entre os pobres, e que agora se descobriu dividiam entre eles mesmos. O fato é que dividiam entre eles mesmos, dizendo que eram representantes do povo e dessa esquerda que a gente vê, ela é corrupta no mundo todo. É com muita tristeza que a gente faz essa análise. Nós queríamos que, ao longo dos anos, nós tivéssemos tido aqui no Brasil, sempre, e não importa quais sejam as facções, governos que pensassem no povo. Porque quem vem de fora e chega no Brasil fica impressionado como um país pujante como o nosso, rico como o nosso, não exerce hoje uma liderança internacional ao lado de grandes potências como Estados Unidos, China, Rússia. Deveríamos estar ao lado dessas grandes potências, alavancando o desenvolvimento do mundo. Mas fica difícil, com tantos casos de corrupção, e especialmente o aparelhamento que algumas organizações fizeram em órgãos estratégicos do governo e que impedem que esse país cresça. Tomara que tudo isso esteja terminando, para alívio do povo brasileiro. Até a próxima. Muito bem, amigos. Isso foi tudo por hoje. Muito obrigado pela sua assistência e nos encontramos a próxima semana, sempre pela Grande Sul TV, Canal 6. Grande abraço para todos. Até mais.